Boa noite, amigos. Convidamos a todos neste momento a fecharmos os olhos e deixar para trás tudo aquilo que nos prende à rotina, às aflições do mundo e da vida e voltarmos a nossa atenção e os corações para Ele, para o Cristo, que é o amor que encarnou e caminhou entre nós, e deixarmos nos conduzir pelo seu magnetismo divino para que os seus ensinamentos possam ser aprendidos por todos nós. Obrigada, Senhor, que assim seja. O Evangelho no lar, acenda esta luz em sua casa, é o tema da nossa conversa da noite de hoje. Baseado no livro da editora IDE, lançado pelo Instituto de Difusão Espírita pela primeira vez em 2010 e depois em 2013, totalizando 10.000 exemplares. Ele foi editado com o objetivo de fazer uma campanha de divulgação do culto do Evangelho no lar, desta oportunidade bendita que é estudar as leis divinas em família. Ele é composto por 7 capítulos, com explicações e orientações importantes para a realização do Evangelho no lar, bem como os frutos que poderemos colher dessa experiência, seus benefícios e os resultados na educação do espírito, quando, ao fazermos, estivermos abertos aos propósitos de mudanças internas, mudanças interiores. No estudo de hoje, daremos ênfase a alguns desses capítulos apenas. O Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no lar constitui-se uma das mais importantes atividades dos componentes de uma família, ocasião em que terão oportunidade de se reunirem ao redor de uma mesa, a fim de estabelecerem alto grau de relacionamento sadio e de cumplicidade através dos ensinamentos de Jesus. Com o culto do Evangelho no lar, além de estudarem as palavras de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, com as precisas explicações do plano superior, obterão um aprendizado a respeito do que de mais seguro existe sobre como conduzir os passos nos mais variados e prováveis reveses da vida. Um profundo compromisso uns para com os outros, pois esse estudo, em comunhão de pensamentos e de conclusões sobre a verdadeira finalidade da vida, certamente proporcionará um verdadeiro pacto de paz num exercício de amor e fraternidade. A compreensão de que todos somos espíritos criados por Deus, cada qual a seu tempo, e que cada um possui um determinado grau de evolução e que por esse motivo somos criaturas diferentes umas das outras, por certo necessitadas de auxílio mútuo. O entendimento de que esse encontro de corações num mesmo lar deverá ser encarado como uma reunião de aprendizes, uns mais adiantados e outros menos, mas que todos, nessa encarnação, cursam a mesma escola da vida, onde não há um só que nada tenha a assimilar e a oferecer. A conscientização de que a reencarnação no mesmo lar não significa, obrigatoriamente, uma reunião de almas afins, e sim, na maioria das vezes, espíritos devedores uns dos outros, no exercício do perdão e da reconciliação. Com esta rápida explanação, oferecemos este folheto com a finalidade de auxiliar a todos os que desejarem conquistar uma vida mais proveitosa e feliz junto à família que Deus permitiu se formasse, para caminhar num dos infinitos caminhos para a evolução. Vimos nessa primeira explanação que a doutrina do Cristo, aqui especificamente da doutrina dos espíritos, mas qualquer outra doutrina tem a mesma função de orientar os seus adeptos, né, os filhos de Deus, no caminho do bem e do amor. Mas essa primeira explanação que a doutrina do Cristo nos coloca, nos apresenta uma outra realidade sobre a vida, trazendo conhecimento sobre nós enquanto seres espirituais imortais e que, por isso,
É preciso que conheçamos sobre a nossa natureza e, principalmente, sobre os valores que temos que conquistar como seres espirituais para praticarmos um dia o Evangelho de Jesus. E ele nos convida através dos inúmeros ensinamentos. Por exemplo, quando diz que o meu reino não é deste mundo, ou ajunteis tesouros que a traça não corrói, ladrão não rouba, nem o tempo destrói, e ainda, onde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Ele fala para o ser espiritual e mostra para nós a, a nossa falta de conhecimento sobre esta nossa realidade. Então, o culto do Evangelho no lar nos auxilia na compreensão dessa nossa natureza e, à medida que vamos fazendo, vamos nos tornando seres espirituais melhores. Praticando o Evangelho no lar. A prática de o Evangelho no lar é uma reunião dos familiares, no próprio ambiente doméstico, da qual se realiza uma prece e um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, através de sua leitura e interpretação de seus ensinamentos. Sendo realizado com constância e pontualidade, trará muitos benefícios, os quais passamos a descrever a seguir. Permitirá uma ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus, a fim de que se os pratique no ambiente em que se vive. Mostrará às pessoas, unidas pelos laços consanguíneos, a necessidade de uma vivência harmoniosa, possibilitando a cada uma delas a superação das barreiras, dos desentendimentos e dos desajustes que possam existir entre elas, despertando o sentimento de fraternidade que deve unir as criaturas dentro de um mesmo lar cristão. Orientará as vidas pela conduta cristã desde a tenra idade, o que possibilitará evitar a aparição de muitos defeitos latentes no espírito, sanando o mal antes que apareça. Se porventura surgirem tendências negativas, apesar da orientação evangélica, os familiares encontrarão elementos seguros na moral cristã para superá-las. Ensinará a viver e a conviver com toda a família humana, trazendo às pessoas que o praticam a consciência de que todos somos espíritos devedores perante as leis universais. E por tal motivo, devemos conduzir-nos dentro das atitudes exemplares, amando e perdoando, suportando e compreendendo os reveses da vida. Além disso, com a ampliação dos conhecimentos evangélicos, poder-se-á oferecê-los com maior segurança aos que deles necessitarem. Atrairá, quando é praticado em dia e horário semanal pré-estabelecidos para a convivência familiar, espíritos elevados que a todos protegerão e ampararão, pois, pela sua presença, se afastarão os espíritos menos felizes, que estimulam a desunião e a discórdia. O ambiente familiar se converterá em um posto avançado de luz, onde os espíritos dedicados ao bem estarão sempre presentes. Proporcionará momentos de paz e compreensão através da oração e do estudo evangélico, fazendo com que as pessoas recebam mais facilmente as inspirações benéficas sugeridas pelos espíritos protetores para uma vivência mais tranquila e de padrão vibratório mais elevado, o que contribuirá para a obtenção de um mundo melhor. Então, meus irmãos, aqui temos a possibilidade de perceber melhor como funcionam as leis divinas. Por exemplo, a lei da sintonia. Se ou quando estamos com o pensamento em Jesus e nos espíritos elevados, o nosso padrão vibratório é alterado verticalmente, como costumamos dizer, né, para cima, colaborando assim não somente para a nossa evolução espiritual e moral, como também para a harmonia do universo e com Jesus nos planos
maiores de implementação do seu reino na terra. Jesus vai nos dizer na carta de Pedro que o que ligares na terra estará ligado no céu, e o que desligares na terra estará desligado no céu. Assim, a minha vida, a nossa vida, os nossos movimentos poderão estar nos aproximando ou nos afastando de Deus. E se nos afastamos de Deus, das leis divinas, o resultado é o sofrimento, é a dor. Por isso, ao fazer o Evangelho no lar, temos a oportunidade de observar as nossas vidas e os ensinamentos de Jesus, para tomarmos a decisão de seguir com Jesus, modificando-nos interiormente. E como fazer o Evangelho no lar? É simples, né? Não é uma coisa que nenhum de nós possa realizar. Como já foi lido, né, aqui algumas dicas a mais. Escolhendo o dia e o horário da semana que seja possível contar com a presença de todos ou com a presença da maioria. Se não tivermos nem todos nem a maioria, a pessoa interessada em adotar a experiência, ela vai fazer o evangelho ela sozinha. Observar rigorosamente o dia e a hora para estabelecer a pontualidade, a constância e a sintonia, né, como dissemos antes, que são elementos indispensáveis para a assistência dos benfeitores espirituais. Colocar uma jarra ou copos de água conforme o número de participantes e, na prece inicial, pedir a Deus, aos benfeitores, a fluidificação da água. A água fluidificada ou magnetizada, como queiramos chamar, ela constitui um valioso medicamento para as nossas enfermidades espirituais e físicas. Por isso é sugerido fazê-lo durante o culto do Evangelho no lar. Iniciar o Evangelho no lar com uma prece simples, espontânea, feita em voz alta por um dos participantes, sempre expressando sentimentos de amor, gratidão e esperança. A prece de abertura, ela prepara o ambiente, acalma os corações ali presentes, permitindo o equilíbrio de pensamentos dos presentes em torno de Jesus, harmonizando e auxiliando no maior aproveitamento das lições. Prosseguir com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outro evangelho de outra bandeira religiosa, iniciando primeiro com o estudo ordenado seguido, porque assim nós vamos conhecer a obra. Depois, pelo sistema de abertura ao acaso. Aí vamos obtendo lições variadas em cada reunião. Escolher sempre trechos pequenos, mas de sentido completo. Ler e comentar breve e sucintamente, sempre buscando a essência espiritual da lição para a ampliação, a aplicação na vida diária de cada um. É um estudo baseado na pureza de ideais e na sinceridade das intenções. Aqui está o maior valor proporcionado pelo Evangelho, que, com a continuidade desses estudos e auxiliados pelo conceito de fé trazido pelo Espiritismo, que é a fé raciocinada, vamos nos ajudando mutuamente a entender os pontos ainda incompreendidos sobre os ensinamentos de Jesus. Lembrando que, como foi falado antes, nós todos somos espíritos, uns mais evoluídos e outros menos evoluídos, mas todos nós somos, ao mesmo tempo, é, ajudamos os que não sabem e aprendemos com eles, né? Somos ajudantes mútuos uns dos outros.
Buscar no Evangelho a aquisição dos valores, como a caridade, a benevolência, a humildade, a empatia, o amor. Permitir a participação das crianças. Elas podem auxiliar na prece, podem abrir um livro para que é onde a página aberta seja lido. Assim, elas vão adquirindo consciência de participação. Evitar suspender a prática do evangelho no lar em virtude de quaisquer eventualidades. E evitar também ultrapassar muito o tempo da reunião após 30 minutos. Porque, como nós temos uma vida de muitas atribulações e muitas solicitações, então, se a gente não tiver esse compromisso, naquele dia e naquela hora, vai aparecer constantemente outras atividades que vão nos tirar desse propósito. Por isso que eles, né, têm essa preocupação de nos chamar a atenção para esse detalhe. E encerrar com a prece final, onde agradecemos os momentos de reencontro espiritual, a paz e as lições ali recebidas. Em seguida, oferecer a água fluidificada ou magnetizada para todos os presentes. Assim, amigos queridos, tomemos os ensinamentos de Jesus como ponto de partida para a vivência do culto do Evangelho no lar, entendendo que a sua finalidade básica é a aprendizagem cristã para melhor conduzir os nossos destinos na jornada física atual. O culto do Evangelho no lar tem imenso poder de cura das nossas enfermidades, da alma e do corpo, à medida que os ensinamentos de Jesus vão penetrando em nossos corações e em nossas mentes, oportunizando-nos, com o passar dos tempos, a modificação do nosso modus vivendi. A sua prática também vai transformando os nossos lares em faróis de luz que vão refletir em todo o seu entorno, levando as vibrações do bem para além do espaço físico que ocupa, aos necessitados como nós, do amparo e da misericórdia divina. Aproveitemos, meus irmãos, esse valioso recurso do culto do Evangelho no lar, sobretudo neste momento sombrio em que vivemos, transformando nossa casa, transformando cada lar em templo de oração, para operarmos em nossa intimidade as transformações que nos permitirá uma vivência fundamentada nos valores do nosso Mestre Jesus, dentro e fora do lar. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus.